Dom Marcel Lefebvre foi excomungado de forma justa ou não? Eu quero falar sobre isso com vocês, mas eu quero falar da maneira mais simples que eu puder, tá? Sem me valer aqui de argumentos de autoridade, citações de papas, bulas, encíclicas, nada disso. Eu quero falar da forma simples, tá? Eu quero apelar ao bom senso de vocês, não ao conhecimento histórico, ao conhecimento litúrgico, teológico, etc. Mas ao bom senso de vocês, tá? Porque o bom senso todo mundo tem. E uma boa ação, tá, eu tenho para mim que todos são capazes de reconhecer. Todos aqueles que buscam o bem de alguma forma, né? Porque a vontade ela se dirige, o intelecto se volta para onde a vontade está direcionada, onde, né? O intelecto é servo da vontade de alguma forma. Então, pensando nisso, que eu vou falar da forma mais simples que eu puder, porque é muito claro que a ação de Dom Marcel Lefebvre, a qual nós devemos julgar, para falar sobre esse assunto, é uma boa ação, foi uma boa ação, teve boas intenções e nada nos mostra o contrário. Então, o que Dom Marcel Lefebvre fez para ser excomungado? Primeiro a gente tem que entender a circunstância, o contexto. Na época do pontificado de João Paulo II, que foi quando Dom Marcel Lefebvre tomou essa decisão de sagrar, né, os 4 bispos, havia uma situação na igreja, depois do Concílio Vaticano II, em que toda a linhagem sacerdotal estava comprometida. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eles alteraram os ritos, sobretudo quando eles alteraram o rito da sagração episcopal, eles colocaram uma grande dúvida sobre a validade dessas sagrações episcopais. Então já não tínhamos mais a certeza de que aqueles que passavam pelo rito estavam de fato recebendo o caráter, né, episcopal. E como vocês sabem, somente um bispo pode ordenar padres, novos padres, né? Um padre não pode ordenar um padre. Então, se você tem dúvida sobre a linhagem episcopal dos bispos, então você coloca em dúvida todos os sacerdotes que serão ordenados por aquele bispo. Quando Dom Marcel Lefebvre tomou a decisão que tomou, ele viu com muita clareza que, da forma como as coisas estavam acontecendo, no futuro haveria de chegar uma situação onde todos os bispos, ao menos da Igreja Latina, teriam sido ordenados no rito novo, estariam ordenando os padres, todos de forma duvidosa. Então já não haveria mais a garantia de que aquele sacerdócio era um sacerdócio válido, né? Muitos vão dizer, mas e a doutrina de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja? Vejam bem, por que as portas da igreja não podem, por que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja? Porque, primeiro, Cristo prometeu, né? Mas enfim, como é que isso acontece? Acontece por meio da divina providência. Deus, como ele governa todas as coisas, ele pode muito bem permitir que determinadas coisas aconteçam ou não. E ele prometeu que ele não permitiria, então, que a igreja acabasse. Então, alguém poderia dizer, então é óbvio, né? Não pode acabar a linhagem sacerdotal porque Cristo prometeu. Mas vejam bem, como é que a providência funciona? Deus ordena todas as coisas, sim, mas ordena por meio de causas segundas, ou seja, uma causa primeira, governando todo o universo criado por meio de causas segundas. No caso da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, enfim, até em alguns casos os leigos podem ter uma participação, né? Por exemplo, os pais que criam os padres, né, etc. Eles têm um papel nisso. E é claro que Deus está fazendo isso acontecer por meio da sua providência, mas quem está agindo são os homens, por assim dizer, amando de Deus, né, com a permissão de Deus. E a providência de Deus não exclui
a contingência, isso é, ele não exclui o fato de as coisas poderem acontecer ou não, e ele não exclui a liberdade humana. Portanto, se as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, não significa que jamais haverá o risco de as portas do inferno prevalecer sobre a igreja, e que alguém tenha que agir tomando em consideração esse risco. Estão entendendo? Por isso é que nós, da resistência, e aqueles que seguem Dom Marcelo Lefebvre, dizem que a posição de Dom Marcelo Lefebvre é a que se mostrou mais prudente e se mostra até hoje a mais prudente. Não é dos sedevacantes, não é daqueles que permanecem obedecendo o Papa a todo e qualquer custo. Por quê? Porque quando você coloca em dúvida esses sacramentos, e de fato eles são duvidosos, tá? Não há ninguém que possa nos garantir de que eles são válidos por conta... eu não vou explicar aqui a questão da validade em si, porque senão alongaria demais o vídeo, o que está fora do meu propósito. Mas eu posso falar disso outra hora. Então, dado o fato de que existe essa dúvida, você não pode agir como se não houvesse a dúvida. Tá entendendo? É como se você tivesse dúvida se alguém tivesse envenenado o seu vinho, né? E você vai beber o vinho mesmo assim. Quem é que toma uma atitude dessa? Só um imprudente. Porque você vai tomar uma atitude da qual você depois não pode voltar e que pode ter consequências gravíssimas, irreversíveis, né? Quão mais grave não é a possibilidade de acabar a linhagem sacerdotal. Então, essa era a situação no momento em que Dom Marcelo Lefebvre decidiu sagrar os bispos. Primeiro, é claro que ele tentou fazer isso da forma mais legal possível, vamos dizer assim, né? Ele pediu permissão ao Papa. Só que os modernistas, os revolucionários, eles têm estratégias muito geniais, na verdade, geniais de conseguir o que eles querem fazer. Então, João Paulo II ele não disse não, como eles fazem em muitas situações. Ele simplesmente agiu de forma a que tornasse impossível que aquilo que ele não quisesse que acontecesse. Então ele ficou adiando a resposta para o dia depois de amanhã, né? A resposta nunca chegou. Ele sempre dizia, não, depois a gente vê isso, etc. E ficava adiando o assunto. E Dom Marcelo Lefebvre, a velhice chegando, portanto a morte chegando também, ele se viu na situação em que é o seguinte, olha, se eu morrer, o que é o mais provável que aconteça? O mais provável que aconteça é que só existirão no futuro bispos sagrados sob o rito novo, e não só isso, mas com a mentalidade da igreja moderna, formando padres na mentalidade da igreja moderna, e essa mentalidade, né, essa formação deles vai colocar em dúvida a intenção deles na hora dos sacramentos, o que é mais uma coisa gravíssima que acontece. E fora todo o resto que acontece, né, ensinamento errado das doutrinas, o padre ensina a doutrina errada, ensina a heresia, como é ensinado no Concílio Vaticano II. Quem diz que o Concílio Vaticano II não é um concílio herético, olha, ou nunca leu o Concílio Vaticano II, ou não sabe o que é uma heresia, porque quando no Concílio Vaticano II se diz que Cristo não nega a salvação àqueles que estão fora da igreja, não nega a salvação aos protestantes, né? Ou seja, que por meio do culto protestante é possível se salvar. Quem não sabe que isso é uma heresia? Só quem não é católico não pode saber uma heresia. Hoje em dia, claro, é desculpável para muitas pessoas não saberem dessas coisas porque talvez não tiveram a oportunidade de aprender, porque os padres já não ensinam mais. Mas isso é uma coisa óbvia para qualquer católico, sempre foi. Só existe salvação dentro da Igreja Católica e fora da qual não há salvação, né? Então, quando no Concílio Vaticano II eles dizem que nós temos o mesmo Deus que Allah, nós temos o mesmo Deus que os muçulmanos, né? Ora, os muçulmanos, por acaso, eles admitem a ideia da Santíssima Trindade? No Alcorão, eles definem a ideia de um Deus trino, eu vou usar a palavra deles para vocês entenderem o que eu estou falando, como uma ideia excremental. Como é possível
alguém dizer que eles creem no mesmo Deus que nós cremos, né? Enfim, não é óbvio que o Concílio Vaticano II é um concílio herético, ensina heresias. E os padres depois ensinaram heresias, os padres hoje ensinam heresias, os bispos ensinam heresias, infelizmente, mas eles ensinam. Enfim, essa era a situação no momento em que Dom Marcelo Lefebvre precisava, viu a necessidade de sagrar bispos por todos esses motivos, porque se ele não sagrasse os bispos, só haveria a igreja modernista hoje. Só isso que haveria. Portanto, sacramentos duvidosos, intenções duvidosas, ordenações duvidosas e assim por diante. Não haveria a garantia que é necessária para a manutenção da fé. É necessária essa garantia. Nós sabemos que essa linhagem é uma linhagem pura. Porque Dom Marcelo Lefebvre jamais se colocou numa posição duvidosa, jamais assumiu uma posição duvidosa, né? Então é por isso que ele pôde ordenar, sagrar esses bispos sem a mancha da dúvida sobre a ordenação. Ninguém põe em dúvida a sagração desses bispos, nem o Papa, nenhum modernista coloca em dúvida a sagração desses bispos, tá? Pois então, foi aí, nesse momento, depois de sagrar esses bispos, sem então a permissão de Roma, que Dom Marcelo Lefebvre foi excomungado. E é aí que se apegam muitos daqueles que procuram defender a ideia de que o que Dom Marcelo Lefebvre fez foi errado porque ele foi excomungado. E não só isso, mas dizem que ele foi excomungado justamente porque ele foi desobediente. Como se isso bastasse para alguém ser excomungado. Quando você excomunga alguém, você está formalmente condenando aquela pessoa ao inferno pela ação que ela fez. A não ser que ela se arrependa e faça aquilo que é necessário para que seja retirada a excomunhão. Porque se ela morre em excomunhão, e essa excomunhão é uma excomunhão válida, e ela não fez o que ela poderia ter feito para retirar essa excomunhão, ela se condena. É isso que a igreja ensina. Então, foi por essa ação, que eu acabei de explicar para vocês, que João Paulo II excomungou os 4 bispos de Dom Marcelo Lefebvre, que depois Bento XVI retirou a excomunhão, o que mostra muito bem, prova muito bem, que as excomunhões jamais foram válidas, e eles sabiam disso. Porque senão não teriam tirado. Ninguém pediu desculpa, ninguém foi atrás para falar, olha, nós nos arrependemos aqui, a gente quer se conciliar com Roma, ninguém fez isso. Eles simplesmente retiraram. Então, cadê a justiça? Você não pode retirar a pena de um condenado que não se arrepende do que fez. Então, qual foi esse ato ruim, injusto de Dom Marcelo Lefebvre que fez com que ele fosse excomungado? Esse ato nunca existiu. Depois, a gente tem que falar sobre a questão da desobediência, como se, pelo simples fato dele ter sido desobediente ao Papa, provasse que ele estivesse errado. O que, evidentemente, é uma coisa sem sentido. Por quê? Vejam bem, eu vou falar da forma mais simples possível. Alguém só tem autoridade sobre aquilo que ela tem jurisdição, tá? Não existe ninguém que tenha, a não ser Deus, que tenha autoridade sobre absolutamente toda e qualquer coisa. Um pai de família, ele tem autoridade para decidir e ordenar certas coisas na sua casa. Mas ele não tem autoridade para ordenar tudo, né? Ele não pode ordenar que o filho, depois de crescido, tenha determinada profissão, por exemplo. Da mesma forma, um general de um exército não pode ordenar que um soldado atire na cabeça de um inocente. Ele não tem esse direito, porque está fora da jurisdição dele, ele não pode fazer isso, entende? Portanto, quando alguém não obedece uma ordem dessas, ele não está sendo desobediente de forma alguma, porque ele só estaria sendo desobediente se ele desobedecesse naquilo em que a autoridade tem jurisdição. Agora, nesse caso, no caso do Papa, é claro que o Papa tem jurisdição sobre
que tipo, aliás, sobre a possibilidade de sagração de bispos, né, ou não. Ele autoriza se podem ser sagrados novos bispos ou não. Ele tem essa autoridade, de fato ele tem. Mas, primeiro, ele não tem autoridade para fazer com que os bispos ensinem heresias. Tá? Ele não tem essa autoridade. Ele não tem autoridade para ensinar heresia. Tá? Tem gente que quer dizer, os sedevacantistas dizem, por exemplo, que não, se ele fosse, ele não é papa, então por isso ele não obedece, mas se ele fosse papa, ele teria o poder, sim, de alterar a fé. O que é absolutamente ridículo. Ele não pode alterar a fé. O papa jamais recebeu autoridade para alterar a fé. Quando eles utilizam, quando Jesus disse, tudo que ligares no céu será ligado na terra, o que desligares na terra será ligado no céu, ele não está falando que você pode vir aqui e inventar uma nova doutrina, e se você disser que a doutrina de Buda é a verdadeira, todo mundo os budistas vão se salvar e os católicos não. É óbvio que ele não estava falando isso. Ele estava dizendo o seguinte, você tem autoridade para dizer o que é que eu ensinei e o que é que eu não ensinei. Portanto, ele tem autoridade para deixar claro qual é a doutrina de Cristo e o que não é. E por isso existe o dogma da infabilidade papal, ou seja, quando o Papa afirma de forma infalível, se utilizando então daquelas série de atos que ele deve utilizar para fazer com que a coisa seja perfeitamente infalível, quando ele afirma com isso, todo mundo pode ter a certeza de fé de que aquilo é verdadeiro, como quando ele afirma um dogma. Né? Ninguém pode ter dúvida sobre isso. Tá? Mas ele não pode sair mudando o dogma e mudando a fé a seu bel prazer. Isso é óbvio que não. Que é o que eles fizeram no Concílio Vaticano II. Eles alteraram a fé. Eles ensinaram outra fé. Então, para concluir o que eu estava dizendo, o Papa não tem autoridade sobre isso. Absolutamente ele não tem autoridade sobre isso. Quando Dom Marcel Lefebvre fez o que fez, por que é que ele não agiu com desobediência? Foi uma desobediência, a gente diz, num determinado sentido. Mas no sentido absoluto, nós não podemos tomar isso como desobediência, porque a salvação das almas é a lei por excelência da igreja. Ou seja, o Papa, ele tem, no final das contas, ele só tem a autoridade que tem para que as almas sejam salvas. Né? Ele pode fazer tudo o que ele pode fazer para a salvação das almas. Ele não pode jamais agir contra a salvação das almas. E quando o Papa estava querendo impedir a sagração desses bispos, ele estava então agindo contra a salvação das almas. E isso fica bem claro depois do que eu disse. Portanto, é óbvio que Dom Marcel Lefebvre agiu muito bem quando ele desobedeceu João Paulo II. Porque ele agiu em concordância com a ação da igreja. A igreja, vivificada pelo Espírito Santo, agiria dessa forma e agiu dessa forma. Tá? Por isso Dom Marcel Lefebvre fez o que fez. E é por isso que hoje nós temos uma linhagem com a certeza da sua validade. Tá? Graças a Dom Marcel Lefebvre, graças a Deus que agiu por meio de Dom Marcel Lefebvre. Então, eu acho que depois que eu falei, fica claro que a excomunhão de Dom Marcel Lefebvre não foi válida. Como não foi válida a excomunhão de Santo Atanásio? Tá? Então a gente já tem precedentes desse tipo na igreja. Até isso a providência nos lega para que, apesar de toda a confusão que existe nos nossos tempos, nós possamos olhar para as coisas com bom senso e julgar do que é certo e do que é errado.